Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos continuar falando sobre condições atmosféricas, sendo que o tema da nossa aula será a previsão do tempo. Peço para vocês um pouco de paciência, às vezes minha foto aí embaixo ela vai dar uma sambadinha, mas é porque eu vou mover ela para que ela não fique na frente dos slides e não nos atrapalhe, ok? Então vamos lá. Bem, semana passada a gente viu o que era a meteorologia. Hoje nós vamos revisar alguns pontos e aprender coisas importantes, como a meteorologia, então, é a ciência que estuda as condições atmosféricas e auxilia na previsão do tempo. O termo meteorologia vem do filósofo grego Aristóteles, que por volta de 340 a.C. escreveu um livro de filosofia natural intitulado Meteorológica. Esse trabalho ele representa a soma de todo o conhecimento sobre o tempo e clima da época, assim como material astronômico, geográfico e químico. Alguns dos tópicos citados dentro do livro incluem informações sobre as nuvens e suas formações, chuva, neve, vento, granizo, trovão e furacão. A gente também falou na nossa aula presencial um pouco sobre Aristóteles, e aí tá a fotinho deles para vocês conhecerem. Bem, então o profissional que trabalha diretamente com meteorologia são os meteorologistas. Os meteorologistas, eles são previsores do tempo que aplica as leis da física clássica, a dinâmica dessas leis e as técnicas matemáticas que regem o domínio do movimento da atmosfera para o estudo das condições do tempo. E aí existem alguns fatores que vão influenciar na previsão do tempo, tais como temperatura do ar, umidade do ar, a pressão atmosférica e o movimento das massas de ar. Então a gente vai ver um pouquinho de cada uma, ver como que ela influencia diretamente na previsão do tempo. Primeiro fator, a temperatura do ar. A temperatura do ar é a quantidade de calor existente nas partículas de ar na atmosfera. Para que haja uma previsão mais precisa, são consideradas variações de temperatura ao longo do dia em um determinado local. São registradas as temperaturas mínima e máxima com o auxílio de um termômetro ambiente. Então, a temperatura do ar nada mais é que aquela quantidade de calor que existe nessas pequenas partículas presentes na ar da atmosfera. Aí do lado, eu coloquei para vocês um higrômetro, que é um termômetro, né, um termômetro ambiente. Ele vai fazer então essa medição dessa temperatura. Hoje a gente já sabe que existem, esse na verdade é um termômetro de ambiente analógico, mas a gente já sabe que existem alguns termômetros de ambiente digitais. Outro fator, a umidade do ar. A umidade do ar, então, ela é registrada, ela é medida através do higrômetro. Vocês também vão ver muito por aí chamado de higrógrafo. Ele é um instrumento que ele vai realizar a medição de umidade relativa do ar presente nos gases atmosféricos. E o termohigrômetro são os instrumentos destinados a medir a temperatura e a umidade relativa do ar. Então, aí na nossa primeira imagem, nós temos o higrômetro digital, que ele vai então medir a umidade do ar e também vai
medir a temperatura. Então, lá no slide anterior, a gente viu um termômetro de ambiente, onde naquele lá, ele só media temperatura. Deixa eu voltar lá. A temperatura do ar. Esse é o analógico. Sendo que hoje a gente também pode medir através desse higrômetro, do termohigrômetro, lá em cima. O de baixo é um higrômetro normal, que ele vai medir apenas a umidade do ar. Ele vai medir a quantidade de umidade relativa presente nos gases atmosféricos. Então, essa imagem aí, que parece até com umas agulhinhas, né? Esse, então, é o higrômetro. E o termohigrômetro, ele consegue medir tanto a temperatura quanto a umidade. Tecnologia é tudo, né, meus alunos? Propriedades do ar. O ar é matéria. E como toda matéria, ocupa lugar no espaço. O ar a gente não vê, certo? Mas ele apresenta massa, também possui peso e é atraído pela força da gravidade. A atmosfera da Terra é formada por gases e partículas em suspensão. E por isso tem massa e exerce pressão tanto na superfície da Terra quanto sobre os corpos presentes nessa superfície. Essa pressão, então, é chamada de pressão atmosférica. Então, vamos lá para esse experimento. A gente viu no slide anterior que o ar, ele é uma matéria, certo? Todos nós somos matérias. Uma pessoa é matéria, a tela do computador é uma matéria, o celular que você está segurando é matéria, contém matéria. Então, e o ar não é diferente, ele também tem matéria. E como toda matéria, ele tem peso, vamos lá, ele tem peso, ou seja, massa, e ele ocupa lugar no espaço. Então, eu peguei esse experimento aí, um experimento muito famoso, que é você pegar um cabide e na ponta de cada lateral do cabide, você prende com um barbante uma bexiga cheia. Então, você coloca bexiga ou balão, como vocês queiram falar. Enche essa bexiga, esse balão, e prende em cada um dos lados. Se eu estourar essa bexiga, o que acontece? Se eu, por exemplo, estourar a bexiga laranja, o que vocês acham que acontece? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Então, o que vai acontecer é isso. E o que tivemos como resultado? Quando você estoura uma das bexigas, a tendência da bexiga que ainda está cheia, ela e inteira, ela vai pesar para um determinado lado. Mas, professora, por que isso acontece? Isso acontece porque a bexiga, ela contém ar, certo? E a gente não falou que o ar, ela contém massa, peso e ocupa lugar no espaço? Então, esse ar, ele contém peso, ele contém massa, e aí quando a gente estoura o balão da extremidade, a tendência da outra pesar e tender para um lado só. Continuando em pressão atmosférica, a pressão atmosférica é uma pressão exercida pela camada de ar que envolve o planeta. Então, nós estamos constantemente sofrendo pressão exercida. Você está sentado aí na sua cadeira? Você está deitado? Você está em pé? Está sentindo alguma pressão? Os seres vivos não percebem essa pressão. Por quê? Porque os líquidos e gases do organismo realizam uma pressão igual tanto de dentro para fora, o que provoca equilíbrio entre as pressões. Então, professora, mas eu não estou sentindo nenhuma pressão agora.
Na verdade, nesse exato momento, você está sob pressão, a ação da pressão atmosférica. E por que você não sente? Porque os gases de fora estão atuando de fora e existem gases atuando dentro do seu corpo. Por isso que você não sente, porque há um equilíbrio entre as pressões, tanto a que exerce de fora no nosso corpo, que vem da pressão atmosférica, como a que exerce dentro do nosso corpo. O nosso corpo também não possui gases, o nosso organismo não tem gases, não tem líquidos. Então, esses líquidos e esses gases, eles exercem uma pressão dentro de nós que entra em contrapartida com a pressão que vem de fora e a gente não consegue sentir essa pressão. A pressão atmosférica, ela influencia diretamente nos movimentos respiratórios. Por exemplo, quando inspiramos e diminuímos a pressão interna do corpo, fazendo com que o ar em maior pressão externa entre em direção aos pulmões. Então, pera lá, para tudo. Inspira aí. Quando você inspira, você está levando o ar de fora para dentro e vai fazer com que a pressão externa que vem de fora, entre em direção aos seus pulmões. Quando expiramos, nós aumentamos a pressão interna do tórax, fazendo com que o ar interno, em maior pressão, saia pelas narinas. Então, primeiramente, quando a gente inspira, a gente está levando essa pressão, aumentando a pressão externa, indo diretamente para os nossos pulmões. E quando a gente expira, quando a gente libera o ar, a gente aumenta a pressão interna do nosso tórax, fazendo com que o ar que está dentro da gente, em maior pressão, elas saiam pelas narinas. Não tem quando a gente inspira, e aí, se a gente prender um pouco, a gente se sente sufocado, e se prender muito, a gente chega até a desmaiar? Então, essa é a pressão sendo exercida dentro do nosso corpo. Então, eu coloquei para vocês um esqueminha sobre o movimento da inspiração e da expiração, do ar inspirado e do ar expirado, onde na inspiração, o diafragma, quando a gente inspira o ar de fora, o nosso diafragma, ele contrai e ele abaixa. Os músculos intercostais, eles vão se contrair e vai elevar a costela. Por isso que quando a gente inspira, a nossa costela parece que sobe, né? Fica maior. E aí o volume da nossa caixa torácica, do nosso tórax, aumenta. Daí os pulmões, eles vão se distender, vão ficar maiores. A pressão dentro dos pulmões vai diminuir relativamente à pressão atmosférica e o ar entra nas vias respiratórias e chega nos pulmões. Inspiração. Já na expiração, quando a gente está expulsando o ar de dentro, quando a gente está liberando o ar que está dentro de nós, o diafragma ele vai se relaxar depois que você inspirou. Você relaxa e o diafragma, além de relaxar, ele vai se elevar. Os músculos intercostais também vão relaxar, as costelas vão baixar, o volume da caixa torácica também vai diminuir, os nossos pulmões vão se contrair e a pressão dentro deles vai aumentar relativamente à pressão atmosférica, fazendo com que o ar que está no nosso pulmão, dos nossos pulmões, ele saia, passando pelas nossas vias respiratórias. Então, vai lá, inspira, expira. O que aconteceu com o nosso ar? O que vem de fora, o que entrou e saiu, como que reagiu a sua caixa torácica, diafragma, como ficou. Então, nós conseguimos perceber que essa pressão atmosférica, ela vai influenciar muito nos nossos movimentos respiratórios. Bem, a pressão atmosférica, ela também vai variar com a altitude. Quanto menor a altitude,
maior será a coluna de ar. Então, preste atenção aí na nossa figura aí de cima, a primeira figura acima, tem aí um esquema da cidade de São Paulo, onde uma das cidades lá no centro de São Paulo tá 750 metros de altitude, e lá em Santos, que é a nível do mar, ou seja, mais litoral. Então, quanto menor for a altitude, maior será a coluna de ar e maior será a pressão exercida sobre a superfície terrestre. Dá para ver aí que o pessoal que está a nível do mar, lá na cidade de Santos, a coluna é maior e é maior a pressão atmosférica. Então, quem mora no litoral próximo ao nível do mar, a pressão atmosférica tende a ser maior. Quem mora já na região mais alta, onde a altitude é maior, a coluna de ar vai ser menor e menor vai ser a pressão atmosférica. E aí o aparelho que mede a pressão do ar se chama barômetro, que é esse que eu coloquei aí para vocês para indicar. E aí, que são os movimentos da massa de ar? Semana passada a gente falou um pouco sobre massa de ar, mas como que acontece? O que são esses movimentos das massas? Como eles se movimentam? Então, os movimentos das massas de ar são grandes proporções de ar que possuem características específicas, tais como pressão, temperatura, umidade, uniforme em toda a sua extensão. Então, cada massa de ar polar, massa de ar tropical, cada uma delas, elas possuem grandes proporções de ar, mas cada uma delas tem uma característica específica. Uma tem uma temperatura X, a outra tem um tipo de pressão Y, um tipo de umidade em todas as suas extensões. Isso vai ser uniforme em toda a sua extensão. E esses movimentos da massa de ar, elas podem ser de dois tipos: frentes frias e frentes quentes. Tanto uma quanto a outra, elas são formadas a partir do encontro de duas massas de ar de temperaturas diferentes. Então, quando uma massa de ar fria com uma massa de ar quente, ela se encontra, dá origem, então, às frentes frias e às frentes quentes. E aí, vamos ver como que se forma a frente fria. O ar frio, ele empurra a massa de ar quente para cima e se posiciona abaixo dela. Então, ela vai atuar embaixo, empurrando a massa de ar quente que está embaixo e elevando essa massa de ar quente para cima. Então, a massa de ar quente ela fica em cima e a de ar frio embaixo. Isso vai provocar alterações nas condições do tempo. E aí pode haver formação de névoa, formação de nuvens baixas, aquelas nuvens escuras, fortes chuvas, e a temperatura tende a diminuir. Na frente quente, o ar quente ele se desliza por cima da massa de ar frio, posicionando-se acima dela. Lembra que a massa de ar, a frente de ar frio, a massa de ar frio, ela empurra a quente para cima e se posiciona abaixo dela? Então, o ar quente, quando ela for empurrada, ela vai deslizar para cima e a massa de ar frio ela vai ficar abaixo. E com isso vai acabar provocando alterações nas condições atmosféricas, como formação de nuvens altas e brancas, e logo em seguida tem formação de nuvens escuras com chuva. Então, essa é a diferença entre frente quente e frente fria, e ambas elas só se formam a partir do encontro da massa de ar fria com massas de ar de temperaturas diferentes. Aí eu coloquei para vocês centros
e instituições de monitoramento das condições atmosféricas. Então, esses aí são centros e instituições de referência no Brasil. Aí tá para vocês o Instituto Nacional de Meteorologia, que tá no inmet.gov.br. É muito legal esse site, eu vejo muita coisa legal ali. Além da previsão do tempo, você consegue aprender mais sobre os satélites, como que acontecem as aplicações da meteorologia, tempo, clima, agrometeorologia, muito legal. Acho que sim, que vale muito a pena vocês darem uma olhadinha. O CEPTEC, ele também trabalha junto com o IMET, também é um outro centro de monitoramento de condições atmosféricas. Também temos o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Então, se tem alguma possibilidade de haver algum desastre natural por conta de chuva, por conta de vento, alguma coisa desse tipo, o CEMADEM, ele é um centro nacional que vai monitorar essas condições e vai fazer com que alertar a população para a ocorrência ou não de alguns desastres naturais. Outros institutos de monitoramento das condições da atmosfera é o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Também é um site muito legal, com bastante informação para vocês, acho que vale muito a pena. Estão sempre atualizando questão de previsão do tempo, estudos climáticos, inovações tecnológicas na parte de pesquisas aeroespaciais, ciência, muita coisa legal. E a nível internacional, nós temos a OMM, que é, perdão, que é internacional, e ele vai fazendo monitoramento das condições atmosféricas a nível mundial. Então a gente, por exemplo, alguém quer viajar para um lugar onde a tendência é sempre ter ação vulcânica. Um exemplo. Então, você pode ir no site da OMM e lá vai estar todas as informações sobre determinado local, se você quer viajar, como que estão as perspectivas no lugar X, no lugar Y, não só a nível de Brasil, mas a nível mundial. Então, foi isso, galera, a nossa aula de hoje, e espero que vocês tenham compreendido a questão da previsão do tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já sabem o que fazer. Escrevam no caderno e coloquem lá no nosso mural do Google Classroom, ok? Beijo para vocês e bons estudos.